possível uma pessoa que aceitou a Jesus pensar em dizer não mais a vida? Muito boa essa pergunta. Eu vou acrescentar uma curiosidade. Você usou a expressão dizer sim à vida. E você sabe que o livro, a obra clássica mais conhecida, o grande best-seller do Viktor Frankl, é o livro que em português a gente chama de Em Busca de Sentido. Mas o título original dele dizia: Apesar de tudo, dizer sim à vida. Um psicólogo no campo de concentração. E aí ele conta as experiências dele. Porque esse Ai, era deve o ser grande demais. lema dele. Aham. Era o lema, um lema de vida antes de qualquer outra coisa. A vida sempre tem um sentido. Então, nós devemos aprender a dizer sim à vida. Antes de toda essa experiência dele como um prisioneiro de campos de concentração, antes dele se tornar depois, né, do seu retorno um psiquiatra conhecido no mundo inteiro, ele, como um estudante de medicina, junto com outros colegas, fazia grupos de apoio psicológico para adolescentes na cidade de Viena. Com esse trabalho, ele conseguiu reduzir a zero o índice de suicídio nessa faixa etária, Olha com só. esse trabalho de acolhimento. Então, a logoterapia, não é à toa, né, chamada de a psicologia do sentido da vida, e é uma psicologia a favor da vida. Agora, entrando na pergunta específica que você colocou, né, você sabe que semana passada eu estive conversando com um amigo, o padre Marlon Múcio, que é uma pessoa que faz um trabalho fantástico também, e eu fiz essa pergunta para ele. Fez? Eu falei para ele: padre, ainda tem pessoas lá nas suas comunidades, na sua paróquia, que elas acham que só porque elas são cristãs, então elas não vão passar por depressão, elas não vão ter problemas desse tipo, não vão questionar o sentido da vida. E ele disse que sim, que acontece. Você sabe que eu fiz uma transição de carreira há mais ou menos 10 anos atrás, mas a minha primeira carreira foi como pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mesmo? Fiz o seminário teológico, trabalhei por mais de 10 anos como pastor. Que legal. Enquanto isso eu estudei psicologia e eu brinco que eu saí, né, do campo da salvação das almas para o campo da cura das almas. São coisas diferentes. Gostei! Né? É claro que acho que todas as formas das áreas da saúde, da ciência, da psicologia, da medicina, até em outras áreas, da nutrição, da neurologia, todas essas áreas, elas querem salvar as pessoas, Sim. querem ajudar as pessoas. E a resposta que eu te dou é, naquela época, já estudando psicologia e em paralelo trabalhando em comunidades, em igrejas, em escolas, eu notava que havia um preconceito muito grande da parte de muitos cristãos, porque eles achavam que pelo fato deles terem fé, eles não iriam passar por nada desse tipo, ou pior ainda, que o único recurso disponível para eles tratarem de uma depressão, de um vazio existencial, tinha que ser necessariamente o recurso espiritual. E abriam mão de, por exemplo, procurar um psicólogo. Por muito tempo houve, nos meios cristãos no Brasil, de maneira geral, uma resistência ao trabalho do psicólogo. Eu não sei se você lembra dessa época, né? Mas quando se Lembro. falava em procurar um psicólogo, levar um psicólogo numa igreja, as pessoas tinham medo. Ah, mas porque a psicologia... Uma ideia de que a psicologia era uma ciência que iria desmerecer, por exemplo, a fé das A fé, pessoas, o agir de ou Deus. prejudicar a espiritualidade delas. E a verdade é que quando você começa a estudar, por exemplo, o campo da psicologia da religião, que é uma das áreas que eu gosto de estudar bastante, participo ali de pesquisas no Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo, dentro dessa área, o que a gente percebe? Que a religião, ela pode ser um fator de promoção de saúde mental, mas para muitas pessoas a religião acaba trazendo um papel negativo. Por quê? Não é por causa da religião em si, mas da maneira que elas aprenderam a se relacionar com a sua religião, com a sua fé. Então elas só conseguem olhar para o lado da culpa, do medo, da punição. Essa é uma visão adequada de religião? Eu diria que hoje em dia, se você vai na maior parte das igrejas no Brasil, católicas, evangélicas, você vai ver os líderes pregando
o amor de Deus, o perdão, mas por muito tempo já foi assim. Havia pessoas, e às vezes até hoje, né, tem pessoas que elas enfatizam muito isso e elas criam o medo de Deus, o medo da punição, uma culpa que não é aquela culpa positiva, né? O que eu chamo de uma culpa positiva? É a culpa que leva a pessoa a olhar para a própria vida e pensar o que eu posso fazer a partir daqui e me transformar. É uma culpa negativa, é uma culpa que empurra a pessoa cada vez mais para baixo, achando que não tem mais jeito, que ela não pode ser perdoada, que não tem solução, que o que ela fez foi algo pesado demais, então para ela acabou. Então é uma culpa que vai destruindo, né, a pessoa psicologicamente. Então o fato é que a religião em si, ela pode dialogar muito bem com a psicologia e a psicologia pode contribuir para a religião. E é por isso que mesmo um indivíduo que tenha muita fé, mesmo um indivíduo que ele acredite muito em Deus, que ele vá à igreja, ele pode precisar sim de um recurso que está para além da religião. Não porque a religião não seja boa, ou porque a religião não supra um aspecto da vida dele, mas é a mesma coisa de outras áreas da saúde. O fato de você ter fé, você está lá com uma dor no joelho, o fato de você ter fé não impede você de consultar um ortopedista. Sim. E ninguém diz assim, olha, Deus me abandonou porque eu estou com uma dor no joelho. Mas no caso das dores da alma, às vezes acontece essa confusão. Às vezes a gente fala, nossa, será que eu fui abandonado por Deus porque eu estou com uma depressão? Será que eu devo, né? Já que eu tenho fé, eu devo procurar um profissional? E a resposta é, uma coisa é diferente da outra. Pelo contrário, eu sou um cristão e eu vou buscar também o auxílio da ciência. Eu não busco o auxílio da medicina, por que eu não vou buscar o da psicologia? E entender isso. E esse medo que as pessoas têm de que eventualmente um psicólogo não vá respeitar a fé dela, ou vai querer que ela mude, né, a perspectiva que ela tem. Esse medo eu entendo porque as pessoas têm, porque infelizmente a gente encontra, às vezes dentro do contexto da psicologia, um colega ou outro falando coisas negativas sobre as religiões de maneira geral. Mas quando alguém faz isso, um psicólogo, ele está agindo contra o próprio código de ética da profissão. Porque de acordo com o código de ética da psicologia, o psicólogo deve respeitar a posição religiosa do seu paciente, concordando ele com ela ou não. Ou não. Então, se você procurar um bom profissional e ético, pode ficar tranquilo. Ele não vai querer que você deixe de praticar a sua religião ou desmerecê-la. Pelo contrário, ele vai entender que a sua fé pode ser até um recurso a mais para te ajudar. Uou. Falei demais, né? Não, mas você vai aliás, perguntando. Isso que o senhor veio, viu? Pode interromper, não tem problema nenhum. Para justamente falar.